Entenda que a graça de Deus é a única razão para você se orgulhar. A única razão. E Paulo diz que Deus fez isso para que aqueles se gloriassem no Senhor. Então a única razão para você se orgulhar, se você quer uma boa razão para se orgulhar, se você quer um bom motivo para sentir orgulho, sinta orgulho da misericórdia, da graça, da bondade, do amor, da cruz de Cristo. Glorifique nela. Faça como Paulo, que escrevendo aos Gálatas diz: mas longe esteja de mim me gloriar em qualquer outra coisa que não seja na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Se você tem do que se orgulhar, então orgulhe-se na cruz, glorie-se na cruz, porque ela é a única razão do meu louvor, do meu orgulho, da minha glória, da minha exaltação e adoração. Bendito seja o Senhor. Glorie-se em Cristo. Não glorie-se nos seus feitos, nas suas obras, porque você faz, você realiza, o irmão não realiza, porque você faz muito na igreja, o outro não faz, é aquela coisa toda. Glorie-se na cruz, glorie-se na graça, glorie-se na misericórdia, glorie-se no amor, glorie-se na bondade de Deus para com você. E o que é que produz a humildade? O que é que produz a humildade? Basicamente, duas coisas. Bem rapidinho. Basicamente, duas coisas. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é um puritano dos mais antigos chamado John Owen. Ele diz que há duas coisas que servem para humilhar os homens. Há duas coisas que servem para humilhar os homens e botá-los no seu devido lugar. E ele dizia: e a primeira coisa é a devida consideração para com Deus. E a segunda, a devida consideração para com as suas próprias fraquezas, misérias e pecados. A humildade é fruto de uma visão correta de Deus. Pessoas orgulhosas são pessoas que ainda não se perceberam como pecadores. Pessoas orgulhosas são pessoas que ainda não entenderam a graça de Deus. Pessoas orgulhosas são pessoas que ainda não entenderam a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se gloriam de coisas para as quais Deus não dá o menor valor. Mas finalmente, em quinto e último lugar, o que caracteriza uma pessoa, uma vida transformada pela renovação da sua mente? Em quinto lugar, aquele que possui uma vida transformada, resultado da renovação da mente, cultiva relacionamentos saudáveis dentro e fora da igreja. Aquele que tem uma vida transformada, ele cultiva relacionamentos saudáveis dentro e fora da igreja. É exatamente disso que Paulo vai nos falar nos versículos 9 até o 22. Ele vai falar de qual deve ser a nossa relação com aqueles que são crentes, com aqueles que são cristãos como nós, e qual deve ser a nossa relação com aqueles que estão lá fora, com aqueles que não conhecem o Senhor, com aqueles que ainda não experimentaram a graça do nosso Deus. É importante, irmãos, reconhecermos que as nossas maiores dificuldades, via de regra, são na área dos relacionamentos. E são mesmo. E quem é pastor de igreja sabe exatamente do que eu estou falando. Muitas vezes nós deixamos um tempo enorme só apagando incêndios dentro da igreja. Falo isso como pastor, com a experiência de alguns anos no ministério. Muito do nosso tempo é gasto apagando incêndios. Incêndios que são feitos por cristãos imaturos, cuja mente precisa ser urgentemente renovada e cuja vida precisa ser urgentemente transformada. Esses dias eu vivi uma situação difícil, porque eu tinha na minha igreja um membro de 40 e tantos anos ofendendo um outro membro de 15 anos por meio das redes sociais, usando os Orkuts da vida, os Facebooks da vida, os Twitters da vida para atacar o outro.
para chamar o outro de traidor, de falso, disso e daquilo outro. Publicamente, para todo mundo ver. Já pensou? E você tem que administrar esse tipo de situação dentro da igreja? Porque você tem lá dentro da igreja crentes imaturos, gente que está no evangelho há anos, gente que é crente há anos, gente que se batizou, olha, quando você nem era nascido ainda, mas que não cresceu, cuja mente não foi renovada e não é, e cuja vida carece de transformação moral e espiritual, e não tem porque não busca. É gente que deveria crescer, é gente que pelo tempo, como diz o autor de Hebreus, já deveria ser mestre. E irmãos, frustrante. Para nós pastores é frustrante. Porque a gente está lá ensinando todo dia a palavra de Deus, fidelidade, mostrando como deve ser, como os crentes devem se conduzir nos relacionamentos uns com os outros à luz da palavra de Deus. E então você é obrigado a fazer esse tipo de coisa, a gastar um tempo enorme, embora precioso, confrontando um, curando o outro, consertando. Um dia desses eu falei num dos nossos cultos de doutrina, eu fui muito enfático, eu não desabafei. Pastor não desabafa, ele fala a verdade. E eu dizia, irmãos, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, um segredinho. Quinta noite, doutrina. Disse, irmãos, boa parte do meu tempo de ministério eu passo curando as feridas que vocês fazem uns aos outros. Boa parte do meu tempo eu gasto pensando as feridas que vocês fazem uns aos outros. Feito o samaritano, pegando, tomando no braço, levando para a hospedaria, pensando as feridas que vocês fazem, que vocês mesmos fazem, que não deveriam fazer. E eles não tiveram muito para me dizer, porque na verdade é isso que acontece. E é lamentável. Mas o